Muito boa noite a todos, bem-vindos ao Antagonista nas eleições com Cláudio Dantas. Hoje que é 22 de outubro, segunda-feira, reta final desta campanha presidencial, desta campanha eleitoral de 2018. Olha, uma campanha histórica, né? E nesta reta final, os nervos estão à flor da pele. É natural, né? Especialmente depois de ontem, com as manifestações de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro aí em todo o país. Milhares de pessoas foram nas ruas manifestar esse apoio, manifestar o desejo de mudança, né? E esse esgotamento, a saturação com o modelo petista, né? Esse é o recado que foi dado ontem nas ruas. Isso tem um impacto enorme dentro, ali no núcleo da campanha do PT, que percebe que as suas chances de virar o jogo elas se reduzem dramaticamente, né? São praticamente elas inexistem, né, praticamente. E, óbvio, o contra-ataque, a estratégia qual é? Cair para cima, explorar tudo, tudo que se fala, tudo que se escreve, tudo que se publica do lado da campanha do Bolsonaro. Então, eles também acabam deixando margem para isso, né, com declarações muitas vezes infelizes, como essa do Eduardo Bolsonaro. Claro que descontextualizadas também, claro que aí há uma forçação de barra, mas declaração infeliz, que foi muito bem explorada pela candidatura do Fernando Haddad e, obviamente, conseguiu mobilizar várias pessoas, setores, autoridades, instituições. Né? 3 ministros do STF se manifestaram contra as declarações do Eduardo Bolsonaro. O decano, Celso de Mello, foi o mais duro, falou de declarações irresponsáveis, golpistas. O Alexandre de Moraes também se manifestou, se referiu como asneiras, né? Que é impossível a gente tolerar esse tipo de asneira ainda hoje. Né? E também o próprio presidente do STF, o Dias Toffoli, que também se manifestou, embora não nominalmente, mas se manifestou contra qualquer tipo de declaração que seja contrária, né, ao STF, ao judiciário, à independência dos poderes. Eu, inclusive, questionei a assessoria do Dias Toffoli se aquela declaração valia também para o Dirceu e para o Vadir Damus, e aí o assessor me disse que sim. E aí é que nos interessa, né? Porque a gente tem visto uma indignação seletiva neste caso. Ninguém tem que fazer nenhum tipo de apologia contra as instituições. A gente defende, muito pelo contrário, a gente defende o respeito absoluto às instituições, à liberdade de expressão, né? E embora os nossos, muitas vezes os integrantes dos nossos poderes, eles não sejam, vamos dizer assim, exemplares, não estejam muitas vezes nem à altura do poder, né, daquela instituição, a gente sabe que as instituições são maiores do que as pessoas. Eu falei disso inclusive na semana passada, ou na outra semana, não me lembro, mas eu já comentei aqui que justamente o país vai avançar quando ministros do STF, quando um presidente da República, quando um presidente da Câmara entender que as instituições são maiores que eles são servidores, que eles estão ali para cumprir uma missão institucional, um papel dentro dessa engrenagem republicana. Então, é claro, o Eduardo falou besteira? Falou. Vamos ver aqui o que ele falou. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade, de agir e impedir que seu pai assuma? E isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, Só o Caú Gilmar? mas você vai Só o Caú Gilmar? Bom, então a gente vê que ele está fazendo uma ironia, né? Falando justamente, criticando os ministros, e fez ali um comentário sobre uma piada que rola nos bastidores ali da campanha, no meio em que ele convive. É uma declaração absolutamente infeliz, ele mesmo já pediu desculpa, acabou criando uma saia justa para o Jair Bolsonaro, que teve de soltar uma nota, teve que dar entrevista, teve que dar um pito público no filho, e inclusive mandou uma carta para o Celso de Mello, que foi, vamos dizer assim, o ministro que se manifestou de forma mais dura, né? E ele mandou essa carta, a gente publicou aqui em primeira mão, a carta em que ele fala sobre como que essas manifestações emocionais, elas são fruto das ameaças, né? E desse clima da campanha, da própria campanha eleitoral. De fato, o Eduardo, isso aí ele se manifestou aí, já tem aí alguns meses, mas não é diferente, não é muito diferente de declarações como a do Bolsonaro ontem, ao falar lá com o pessoal na rua, na avenida, né? Falou aí com os manifestantes através do celular, com os manifestantes na Avenida Paulista, e aí diante da massa vale aquilo que invoca as massas, né? Então ele foi para o lado aí de, olha, temos que acabar com esses criminosos do PT, temos que bani-los, né? Ou prender ou bani-los. E aí, claro, que isso está sendo explorado, isso passou a ser explorado pela campanha do Haddad, porque era o lema, né, do regime militar em relação à oposição, em relação a esses grupos de esquerda que queriam implantar uma ditadura comunista, né? Muitos deles aí falam, o pessoal que está aí hoje em dia, né, que participou, essa gente que participou desses grupos, tende a falar que estavam defendendo a democracia, estavam lutando contra o regime militar para defender a democracia. A gente sabe que isso é uma bobagem. Eles estavam defendendo, inclusive muitos deles que pegaram em armas receberam apoio ou de Cuba ou da China, né, ou da União Soviética, e o que eles queriam era implantar um regime também de exceção. Então o que se tem é essa vitimização, esse discurso, essa narrativa que é muito própria da esquerda, ela é muito fácil de ser disseminada na sociedade de uma forma geral, nos meios de comunicação, porque isso está em toda parte. Então tem que evitar porque muitas vezes aquilo que você acha que vai estar empolgando a galera, né, acaba sendo visto como uma medida de força, ainda que não seja essa a intenção. É claro que a intenção é criminalizar os movimentos, esses movimentos aí como MST, MTST, e é importante sim que criminalize para acabar com esses abusos no campo, na cidade, e passar a esvaziar esses movimentos. Isso não quer dizer esvaziar as políticas sociais, muito pelo contrário, é acabar com os intermediários. Se existe problema habitacional nas grandes metrópoles, então que o governo atue diretamente com os beneficiários. Já falei isso aqui uma vez quando eu estava criticando o movimento MTST lá do Boulos. Eles ficam ali funcionando como intermediários, embolsando a grana, controlando essas pessoas que são miseráveis, usando essa gente como massa de manobra, criando ali programas, né, ali olha, você participa dessas manifestações e você ganha pontuação para poder entrar na fila e subir na fila dos beneficiários, dos futuros beneficiários de imóveis. Quer dizer, eles usam o que seria uma política pública em benefício próprio. Essa gente tem que acabar, essa gente não pode existir, esses movimentos têm que acabar. Tem que acabar com o subsídio, né, com o apoio a esses movimentos, o apoio ao MST que acontece através de federações, de associações do campo. Não, então tem que estimular o agronegócio também em pequena escala, familiar, mas não precisa de intermediário. Então isso que tem que acabar. E é isso que está na política, que está no programa de governo, né, inclusive do próprio Bolsonaro.
Medida de força, o que vai além da lei, o que vai além da Constituição, não pode, não pode. Inclusive ontem falou também de que, olha, vou cortar a verba da Folha, que é fake news e tal, e tal, e tal. Não tem que cortar a verba da Folha apenas, tem que cortar a verba toda, publicitária toda, desses veículos de comunicação que muitos deles só sobrevivem com dinheiro público. E dinheiro público não deve ser usado para fins privados. É disso que se trata. O nosso site aqui funciona com dinheiro privado, apenas. Anúncios, né, do Google, etc. Então, não tem aqui, a gente não recebe dinheiro público, a gente não recebe dinheiro de estatal, nada disso. Eu que já trabalhei na imprensa aí, tradicional aí já há 20 anos, eu sei como é que funciona. Então, muitas vezes você tem ali uma denúncia contra a Caixa Econômica. Aí vai lá o presidente da Caixa, libera uma grana para o veículo e você não pode mais publicar nada em relação àquele veículo. Mesma coisa com a Petrobras. Assim, foi por isso que muitos desses escândalos ficaram abafados durante anos, né? O próprio Petrolão. Era quase tabu, você não podia falar mal da Petrobras, você não podia escrever nada contra a Petrobras. Então muitas vezes a gente ouvia, a gente tinha uma informação, tinha uma dica, tinha uma pista a seguir e não podia publicar porque a Petrobras estava jorrando dinheiro na imprensa. Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, né? Para quê? Correio precisa anunciar, para se fazer propaganda. Para que a Petrobras precisa fazer propaganda daquilo que ela faz? Não há razão para isso. Então isso que tem que acabar. Se você direciona isso para perseguir um determinado veículo, aí você também está distorcendo, está desvirtuando essa política, está usando a máquina, né, para perseguir a oposição. E é isso que não pode entrar. A gente não pode entrar nesse jogo, que esse é o jogo que a oposição, que o PT quer, justamente para explorar essa contradição e taxar, taxar aí o próximo governo, o governo do Bolsonaro, de um governo ditatorial. É isso que está sendo dito, esta é a narrativa, essa é a construção da narrativa. Nós estamos aqui de forma imparcial, fazendo a fiscalização, cobrando dessas autoridades também, né, alertando, olha, esse não é o caminho, porque também se começar a embicar por um caminho equivocado, vai tomar pau. Essa é a verdade. A gente está aqui, não importa, a gente está aqui para o bem da sociedade, a gente está aqui para defender valores que precisam estar neste novo governo, que está se vendendo, se colocando como essa mudança, como esse governo capaz de mudar. Mas vamos falar da retórica? Eu queria falar um pouquinho dessa retórica, porque eu até publiquei no Twitter mais cedo essa indignação seletiva, né? Porque você veja aí toda essa comoção em relação ao que o Eduardo Bolsonaro falou e ninguém falou nada do que o Vadir Damus disse em março. E ele disse que queria fechar o STF. Foi bem claro, disse que o STF tinha que ser fechado. E você não ouviu um articulista, um ministro do Supremo criticando. Inclusive nessa fala do Vadir Damus, que está no vídeo, está no YouTube aí para a consulta de todos, ele faz acusações gravíssimas, assim, ele ofende um ministro, que é o ministro Barroso, né? Então ele vai realmente e ataca um dos ministros do Supremo e fala do fechamento, dessa necessidade que o STF tinha que ser fechado. Olha, que é pior, o José Dirceu, né? José Dirceu, que também em entrevista recente, a gente falou aqui, talvez tenhamos sido aí os únicos a bater nessa tecla, o José Dirceu falando de retirar os poderes do Supremo, falando de tomar o poder. Ele foi bem claro, tomar o poder. A gente está falando de um sujeito que tem o seu histórico de guerrilha, que tem o seu histórico de militância, tem o seu histórico de corrupção, um sujeito articulado, perigosíssimo, um elemento condenado 2 vezes, mensalão e petrolão, e esse sujeito vai a público dizer uma barbaridade dessa e você não tem ninguém. Você não tem um ministro do STF, do STJ, não tem um procurador, você não tem ninguém se manifestando, se rebatendo, nenhum jornal dando manchete crítica, editorial, nada disso. É tudo tratado como se fosse normal. É aquela velha normalização do crime que eu falei, né? De você achar que o Fernando Haddad ir
no presídio toda segunda-feira receber conselho do seu chefe que está preso para a campanha, para concorrer à presidência da República, e os repórteres todos ali em torno dele perguntando sobre o programa, sobre o que falou, sobre o que conversou, sem questioná-lo sobre aquilo que realmente importa, que é você estar recebendo ordem de um criminoso condenado de dentro da cadeia e achar que isso é normal, né? É normal você concorrer à presidência. É um condenado por corrupção, lavar dinheiro, concorrer à presidência da República. Isso mobilizar o TSE, mobilizar a PGR, mobilizar o STF. Gente, já falei disso outras vezes. Então essa é a questão, a velha indignação seletiva. E falando em Lula, eu vou lembrar aqui algumas declarações que o Lula fez e que também, infelizmente, não tivemos essa comoção toda, né? Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai ser um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Está assustado, né? Estava assustado e com razão. E com razão. Mas vocês perceberam, né? E não ficou só nisso, não. Não ficou só nisso, não. Tem mais. Nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram, me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer. Então, quer dizer, tá aí o Lula falando, não sei se vocês ouviram, o áudio não estava muito bom, mas ele falando na campanha de reeleição da Dilma, né? Eles não sabem do que somos capazes de fazer, né? E não ficou só nisso, não. A gente tem a célebre, deixa eu ver se eu acho que eu tinha separado aqui para vocês, né? Que é a célebre frase dele, do Lula, falando do que ia fazer com a imprensa, né? Tinha separado aqui, mas vamos lá. Saiu, mas já peguei aqui. Vamos pular a publicidade aqui, vamos fazer como se fosse uma live, né? Peraí. E acabou, se viu todo dia. Amanhã o Lula vai ser preso. Amanhã prenderam o tal empresário, ele vai delatar o Lula. Amanhã o Lula vai ser preso. Faz 2 anos que eu estou ouvindo isso. 2 anos que eu estou escutando. E se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los por mentira que estão falando. E aí, quer dizer, ameaçando prender, né? Prender não é só a imprensa, não. Prender procurador, delegado, juiz. E aí depois ele teve a oportunidade aí de ser questionado pelo Sérgio Moro, né? É o seguinte, que a história não para com esse processo. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? E abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, meu Deus. É o seguinte, que a história não para com esse processo. A história ninguém vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou, né? Isso é uma força de expressão. Se você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Então tá aí o Lula dizendo o seguinte, que olha, é tudo força de expressão do palanque.
Então, gente, vamos parar também com esse mimimi, né? Vamos parar com o mimimi. O Lula falou barbaridades, não foram só essas não, falou muitas outras barbaridades, quer fazer o diabo, ameaçou, fez o cacete, né? E inclusive ameaçando prender aí os agentes públicos, não só jornalistas, mas também procuradores, delegados e até juízes. A gente sabe o que essa gente, o que o PT, o que o Lula já falou do Sérgio Moro, inclusive lembrei aqui até do Ciro Gomes dizendo que ia receber o Sérgio Moro a bala. E a gente não viu nenhuma manifestação, mobilização de ministro, de imprensa, do cacete, do escambau, né, indignados com essas declarações. Então, indignação seletiva e muito mimimi. A gente sabe que isso tem a ver com uma coisa só, com o que vai acontecer no domingo. Então, todos atentos, domingo é o que interessa, tá? Então, quanto mais o pessoal aí ficar calado, melhor, né? Porque evita espuma, né? Não vamos fazer marola. Falta muito pouco para resolver, para quitar, para liquidar essa fatura. Então fica aí o recado. Agora, fiquem ligados, estamos aqui sempre fiscalizando de olho, né? Para evitar abuso não só de candidato de uma parte ou de outra, mas também das autoridades de plantão. Nós estamos sempre aqui apontando os erros, os excessos, inclusive dos próprios ministros do Supremo e de tantas outras autoridades, com o objetivo aí fazendo o nosso trabalho, nosso jornalismo independente, com credibilidade e sem medo. É isso que interessa. E o que interessa agora, nesta campanha, nesta eleição, nesses últimos dias, é domingo. Domingo é o que interessa. Então nos vemos lá e vamos parar um pouquinho com esse mimimi, né? Olha, inclusive até o Noronha, o presidente do STJ, foi talvez aí a única voz dissonante, né, no judiciário, falando também justamente que estão exagerando em relação a isso tudo. Então, assino embaixo aí. Acho que, claro, tem que evitar falar asneira, né? Evitar falar asneira, porque isso só abre o flanco para esse tipo de crítica, esse tipo de exploração e toda essa indignação seletiva que surge com isso. Fora isso, recado está dado, estaremos aqui vigilantes, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, vocês bem sabem disso, então estaremos aqui sempre vigilantes. Mais uma vez agradeço aí a audiência, a paciência, nos vemos amanhã em mais um Antagonista das Eleições. Não esqueçam de curtir o vídeo e transmitir nas suas redes, compartilhar aí com seus amigos e familiares. Um abraço a todos, vejo vocês amanhã. Tchau.